Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês, sobre uma mensagem que eu recebi e que é um problema, que eu mesma já vivenciei e que também pode ser algo que você esteja passando. Pois bem, nas escolas não é raro, que às vezes direção de escola, os próprios pais venham nos cobrar, em relação a comportamento de alunos, Então, recebi uma mensagem de uma professora que a direção da escola dela, deu para ela um mês para ela organizar a sala e mudar essa questão do comportamento, Ela me relatou que tem crianças super agitadas, uma sala com 32 crianças, Tem uma criança que ainda tá em análise, que provavelmente é uma criança com necessidades especiais, só que ainda não tem um laudo, então ela não tem uma mestrinha, uma ajudante, não tem nada na sala, é a professora sozinha na sala, Então uma turma cheia e com 32 crianças, e assim, crianças muito agitadas, crianças que não sabem nem segurar o lápis, um segundo ano. A maioria ali só tem uma menininha que sabe ler, o restante não. E ela estava me relatando que a direção da escola deu ela um mês para poder dar uma organizada boa ali na sala, senão ela vai para a rua, sabe? Então, assim, ela está desesperada, veio conversar comigo, me mandou mensagem, E eu gostaria e eu estou fazendo esse vídeo para poder comentar, Porque essa situação dessa professora, eu já vi acontecendo com outros professores, não nesse ponto do diretor falar assim que comigo nunca aconteceu isso, de falar assim, arruma, vai, do jeito assim que vai mandar embora, mas já me chamaram também, sabe? Já teve escolas que eu trabalhei que a indisciplina era grande e eu era assim, posta ali contra a parede que, tem que dar um jeito nisso, os pais estão reclamando, então assim, é um problema que o professor vivencia na sala de aula, Igual eu conversei com essa professora. O professor, hoje em dia, ele tem que dar conta não apenas da matéria, porque se o nosso desafio fosse só ensinar, estaria mais fácil, Só que não, nós temos que dar conta da questão da matéria da sala de aula, você tem que ensinar muito bem, ensinar muitas vezes para alguns alunos que às vezes não tem muito interesse de aprender, que é a verdade. Uma sala lá, você tem lá seus alunos, tem aquelas crianças que são interessadas, quem trabalha do 6º ao 9º também, aqueles jovens são interessados, tem aqueles que vão assim, tem criança que já vai querendo saber que hora que vai ser a educação física, que hora que vai ser o recreio, que hora que vai ser o recreio, professora? Fica animado com a educação física e dentro de sala, muitas vezes você está falando, eles não estão nem ouvindo o que você está falando. Estão fazendo outras coisas, estão mexendo com canetinha, picando papel, conversando, virando para o lado e muitas vezes não estão ali atentos no que o professor está falando. Eu já ouvi de uma vez de uma coordenadora, falou assim, que eu estava reclamando, relatando que uma criança lá é muito desatenta. Falou assim, então, é porque também você tem que dar coisas mais interessantes, mas assim, eu procuro dar coisas interessantes, Nessa época eu procurava também, sempre procurei fazer coisas interessantes, mas quem consegue ser criativo os 5 dias da semana, de segunda a sexta? Qual professor consegue todos os dias da semana levar coisas elaboradas, criativas, bacanas, Na realidade de nossas escolas públicas, que muitas vezes também têm as suas carências, não é verdade? Eu já trabalhei em escolas que faltava, assim, o xerox, não tem... Muitas vezes não tem um recurso, já trabalhei em escolas que não tinha biblioteca, sabe? Assim, tem escolas, hoje onde eu tô, graças a Deus, nós temos, esse recurso aí, mas eu já trabalhei em escola que não tinha biblioteca, faltava livro didático, já trabalhei em escola que o quadro era daquele de pincel, do branco, Porque antes era o quadro... verde com giz, aí depois mudou, que modernizou, que em tal governo modernizou, colocaram o quadro branco. Só que o quadro branco acabou aquele pincel, aí muitas vezes eu ia lá, não tinha recarga, então eu tinha que ficar levando, entendeu? Já não tinha xerox e também eu tinha que levar o pincel, comprei daqueles que a recarga era eu que colocava,
Porque toda hora que ia lá também não tinha. Então já não tinha xerox. Como é que eu ia dar aula se também não tinha nem o pincel para passar no quadro? E detalhe, tinha professor efetivo, professor queridinho da direção, que conseguia, ia lá, sempre tinha uma recarga para eles. Para mim não tinha. Então, assim, muitas vezes você trabalha em locais que têm as suas carências, né? Então, muito professor quer levar uma coisa diferente, ele tem que elaborar, planejar e também, às vezes, ter gastos para levar, né? Então, muitas vezes também não dá de fazer coisas aí 5 estrelas, levar coisas muito criativas, e porque isso tudo gera uma demanda muito grande, né? Então, nós fazemos aquilo que a gente pode, não é verdade? Agora, com relação a comportamento, muitas crianças estão chegando nas nossas escolas sem limite nenhum. É o que vem acontecendo, né? Tem criança que chega na escola falando palavrão. Isso aí é algo que deveria ser trabalhado em casa. Tem criança que chega na escola que não consegue ficar sentado, não consegue ter aquela postura de saber que tem aquele momento, né? Para sentar, o momento para levantar, para falar. Não, tem criança que assim tumultua. Então, essa questão da disciplina, ela é um problema vivenciado, né, por muitos professores. E muitas vezes, né, igual nesse caso dessa professora, que ela está até preocupada, porque a indisciplina grande, quando a indisciplina, ela não caminha aliada com a aprendizagem. Pode observar que nas salas, onde os alunos são mais quietinhos, mais ali centrados, a sala deslancha, a aprendizagem, né, vai para frente. Ela vai decolar, né, que é a palavra certa. Agora, nas salas onde tem muito tumulto, muita falação, criança muito agitada, muitos alunos, então fica mais difícil para as crianças aprender, não é verdade? Então você aí que está me assistindo, escreva aqui nos comentários se você já vivenciou problemas aí com a indisciplina, como que você solucionou, né, essa questão dos problemas. Na minha sala de aula, eu já fiz assim, aquele quadro, sabe? Tipo aquele termômetro, né? Vermelho, amarelo, verde, do comportamento, sabe? Essas coisas para tentar conduzir ali, né? Uma aprendizagem. Já fiz combinados, né? Os combinados aí com os alunos. No início do ano, coloca na parede os combinados, daquelas coisas que são as regrinhas mesmo da sala de aula. Sempre lembrando ali, ó, você não tá cumprindo essa regra, você tal. Essas coisas, né? Isso tudo a gente faz. Mas a participação das famílias é essencial. E também, muitas vezes, os coordenadores da escola, as pessoas são nossos chefes aí imediatos, diretores, entender também, né? Ter essa empatia de entender que o professor muitas vezes está ali sozinho, né? E muitas vezes ele não consegue solucionar problemas tão profundos aí quanto a essa questão da indisciplina, né? Que ela vai ali no que o aluno ouve em casa, como que ele é educado, como que ele é tratado em casa, né? Tudo isso vai refletir no convívio dele ali com o grupo, com a escola. Ele chega na escola, ele vai demonstrar, né? A escola ali, ele vai mostrar essa educação ou essa falta de educação, né, que ele aprendeu na casa dele, não é verdade? Então, assim, eu até falei com essa professora, né, tô fazendo um vídeo, né, na parte da aprendizagem, essa questão, igual segundo ano, que as crianças não sabem ler ainda, essa parte da aprendizagem, da questão dos conteúdos, né, eu tive como orientá-la. Falei o seguinte, criança que ainda não sabe ler, a alfabetização, a criança tem que entender que a escrita, ela é uma tentativa de representar a fala, né? Por exemplo, se eu falo a palavra uva, meu aluno, ele vai ter que entender, eu falo com eles assim, ó, vamos abrir o ouvidinho, ó, vamos ouvir aqui, ó. Uva, é uma palavrinha, ó. Qual letra será que eu vou pôr aqui? Para eles entenderem, né, que é a letra U. Vá. As letrinhas, elas possuem sons, né? Quando junta a consoante com a vogal. O V faz um som, né? V. E o A, né? V com A,
vá. Eu tenho que falar as duas letras juntas, tá bom, pessoal? Então vamos colocar aqui as letrinhas da palavra uva, vá. Então assim, eu busco fazer as crianças perceberem o som das letras. Isso aí tem que estar bem organizado para o professor, para ele saber qual vai ser o início, o meio e o fim, para ele saber até onde que o aluno tá, sabe? Para eu ver se um aluno tá caminhando, para eu saber se ó, ele tá lá no início do processo, ele já tá no meio do processo. Aquele aluno, no final do ano, né? Pretendo que ele chegue no final do processo. Então, o professor conhecer o caminho que ele vai usar é essencial para alfabetizar uma criança, tá bom? Então, qual que é o meu caminho? É um passo a passo, tá? Eu sempre pego o primeiro ano. Mas, por exemplo, igual nessa turma dessa colega aí, que é segundo ano, eles não sabem ler, né? A maioria, assim, não sabe ler, vai ter que alfabetizar. Então, assim, o primeiro passo, trabalhar muito com as crianças o nome deles, tá? O nome. Você chega numa sala, as crianças não sabem ler. Você vai fazer a fichinha com o nome, trabalhar todos os dias o nome deles, para eles treinar mesmo, decorar, escrever o nome deles, o nome da escola. Trabalhar as letras do alfabeto, todo dia mostrando, ensinar eles a copiar as letras do alfabeto, a tirar do quadro. Tem criança que não sabe copiar do quadro, né? Primeiro ano. Segundo ano, tem criança que ainda não sabe copiar do quadro. Então tem que ensinar, tá? O quadro é como se fosse o caderno do professor. Organização, que a gente escreve da esquerda para a direita, colocar a data, tá, gente? Hoje é terça-feira, hoje é dia tal, ensinar eles todo dia, colocar a data. Por que é importante colocar a data? Porque quando a mamãe vai olhar o caderno, a titia vai olhar o caderno, ela sabe, ué, que dia que meu sobrinho fez essa atividade, que dia que meu filho fez essa atividade. Então tem que colocar a data no caderno, tá bom? Para organizar o caderno. Escrever da esquerda para a direita. O caderno tem uma margem, as letras têm que ficar todas do mesmo tamanho. Isso tudo o professor tem que orientar o aluno, que tem aluno que está chegando no terceiro, quarto ano sem essa orientação. Então eu vou escrever a palavra bala. Eu não posso fazer um B grande, o A, depois o L lá na linha de baixo. Tem que ensinar ele que escreve em cima da linha, as letras todas do mesmo tamanho. Se eu fiz o B, né? Aí eu faço bolinha, 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 xizinho. Então, o B, o A, tudo do mesmo tamanho, tudo em cima da mesma linha. Dá espaço entre as palavras. Eu falo para eles colocar o dedinho, mas assim, eu já fiz até um palitinho também. Palitinho de picolé. Pintei o palitinho, escreve uma palavra, coloca o palitinho e escreve depois a outra palavra para ensinar eles mesmo a dar espaço. Depois que conhece o alfabeto muito bem, você já deu várias atividades com o alfabeto, com vogais, né? Trabalhar palavras começadas com vogais, entendeu? Eu passo no quadro abacaxi, avião, anel, elefante, iguana, índio, igreja, óculos, ovo, uva. Então, urso. Só para eles perceberem, eles vão perceber a primeira letra da palavra, entendeu? Então, trabalhar muito essas atividades começadas com vogais. Próximo passo. As famílias silábicas. Família silábica do B. Depois do C, saber separar o som. Porque C com A, com O e com U, né? K, K, Q. O som do C com E e C com I é diferente. Então tem que ensinar separado. Entendeu? Tem professor que ensina as famílias silábicas seguindo a ordem do alfabeto. Família silábica do B, aí depois que já ensinou, do C, depois a do D, né? Do F. Agora, tem professor que ensina fora da ordem. Eu já vi professor ensinando do P depois, e do B, não tem problema, né? Eu gosto de ensinar acompanhando a ordem do alfabeto, né? Que eu consigo me organizar melhor. E também os alunos mesmo, eles já sabem qual vai ser a próxima família silábica, sabe? Eu tô na do L. Aí já tem a aluna minha que tá assim, tia, a próxima é a do M, né? Ela já entendeu, né? Que tá seguindo aquela ordem. Gosto muito de mostrar figuras, né? Passo a palavrinha, uma figura, um desenho, que eu gosto de desenhar, né? Já vou passando frases, igual eu ensinei palavras com L, lata, laranja, lápis, lua, livro, leite, lobo. Aí depois eu faço uma frase, né? Com aquelas palavras que eu ensinei, entendeu? A lua é bonita, porque o A eles já sabem ler, né?
lua, é bonito. Eles já conseguem até ler essa pequena frase, entendeu? Passei a lista de palavras de um lado, do outro lado faço frases simples que vão ser usadas aquelas palavras, que eles conseguem identificar. Quando o professor for ler as palavras no quadro, colocar a régua assim, ó, e frisar naquela sílaba, sabe? Igual lata, ó. Lá, olha aqui, gente, olha aqui, ó. Lá é o L com quê? Aí eles, com A. Então, lá, tá. O tá, como que faz o tá? Então tem que ficar falando devagar e frisando aquela sílaba, para eles poderem, né, gravar. E pela repetição. Aí eu ensinei, né, família do L, eu passei ontem, né, segunda-feira. Hoje eu vou voltar, vou passar de novo, igual se eu não tivesse passado ontem. Vou chegar no quadro, vou explicar quais são as vogais mesmo. Aí eu canto a música das vogais com eles, passo no quadro, ponho o L lá em cima. O L, se ele juntar com A, vira lá. Se ele juntar com E, isso aí eu fiz ontem, mas hoje eu vou fazer de novo. Tanto para a aluna que faltou ontem, hoje ela vai ver isso aí, né, porque ela faltou, como também para os que já ouviram ontem, hoje na hora que eu for perguntar, eles já estão assim, sabendo, porque eles ouviram isso ontem. Vou dar atividades hoje com essa família silábica. Amanhã também eu vou dar atividades, aí depois eu mudo para do M, que eles já estão esperando, né? Por quê? Porque seguiu essa rotina. Eles já sabem. É sempre o mesmo processo. Trabalhou do B, depois a do C, do D, e sempre com as atividades, com as figuras, com as frases que combinam, que pegam aquelas palavras, tá? Então, assim, eles vão gravando, né? E quando chegar no final do alfabeto, que você já tiver trabalhado todas as famílias silábicas simples, aí eu faço uma revisão e depois passo para as complexas, tá? Para as sílabas complexas, tá bom? Depois que os alunos já aprenderam ali todas as famílias silábicas, tudo, aí sim que a gente vai passar para a letra cursiva, tá? Então esse é o meu processo, né? Na questão da aprendizagem eu sigo esse processo, na questão do comportamento a gente tenta orientar, porém, com o comportamento humano, como ele engloba muitas coisas, né? Então, assim, essa questão de disciplina, de indisciplina nas salas de aula, né? É um problema que todo professor tem, sempre tem uma criança ou outra, né? A gente vai tentando levar, mas sabendo o seguinte, gente, as famílias têm que se atentar a isso, que o aluno, ele é meu esse ano, mas ele é seu filho, né? Ele é seu para o resto da vida. Então, o comportamento dos nossos filhos, a gente tem que pegar essa responsabilidade para a gente mesmo, enquanto pais, né? Né, professora? Você aí que está me ouvindo. Igual você orienta, faz o melhor para o seu aluno. Mas a parte do comportamento, a educação mesmo, né? Não tem aquele ditado? Vem do berço. Isso aí é uma responsabilidade das famílias. E ninguém pode tirar essa responsabilidade das famílias. Porque as famílias, elas são os pilares da sociedade, né? Então, a escola ela é uma extensão das casas, né? Da educação das famílias. A escola ela vai oferecer aquela educação, aqueles conteúdos, né? Aquela educação ali curricular, vai reforçar alguns valores que são essenciais aí para o nosso convívio social, tá? Mas a escola, ela nunca substitui aquela educação mesmo que é de casa, tá bom? Então, muita força aí, professor. É assim mesmo, todo professor enfrenta, né, esses desafios e vamos com força aí, com muita fé, tá bom? Escreva aqui nos comentários, pessoal, de onde que vocês estão me assistindo. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.